A paz do Senhor amado, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor que se encontra no Salmo 124, que o tema é: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui nós estamos lendo aqui Deus nosso protetor e libertador. O cântico de peregrinação de Davi. Nós vamos aqui, a palavra do Senhor diz assim: não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e as torrentes teriam passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva. Como um pássaro do laço do passarinheiros, e rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, amados? Aqui estamos, essa palavra gloriosa, uma palavra de como se diz, de fé, de confiança, de credibilidade. Credibilidade em quem? Em Deus, que fez os céus e a terra. Quem? Quem é como o nosso Deus, que fez os céus e a terra? Não existe, né? E tem uma palavra para mim, para você, para nós colocarmos a nossa confiança no Senhor. Como diz o Salmo, cântico de peregrinação de Davi: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se Deus não estiver no meu lado, do teu lado, do nosso lado, o que seria de nós? E ele continua dizendo: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quanto os nossos inimigos se levantaram contra nós, que se levantam contra nós, se o Senhor não estiver ao nosso lado, amados. Mas para ele estar ao meu lado, ao teu lado, nós temos que convidá-lo. Porque Jesus não vai chegando. Ei, estou aqui. É como se tivesse uma rodinha de amigos conversando. Aí chega alguém também querendo entrar nessa rodinha de amigos. Mas como ela não foi convidada, ela não tem coragem de entrar. Mas ela tem vontade de entrar. Mas ela não entra porque ela não foi convidada a entrar naquela rodinha de amigos, para compartilhar com eles, para ouvi-los o que eles estão falando, dizendo, compartilhar também algo dela também com eles. Mas se o amigos que ali não convidar, vem conosco, entre aqui, compartilha conosco. Ai, como é sai te adoro, papai, te adoro. Ela não entra. Não vai entrar ali, ela tem vergonha, não entra. Assim é o nosso Deus, amado. Se nós termos Ele, convidar, Senhor, eu convido o Senhor para entrar na minha vida, porque nós vimos aqui, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, se não fosse o Senhor que estiver ao meu lado, ao teu lado, ao nosso lado, que eu e você, o que nós dizemos? O que seria de nós? Como nós estaríamos hoje? E você que está passando por isso, por dificuldades, por tribulações terríveis, como nós vimos aqui, quando ele estivesse ao nosso lado, quando foi a última vez que realmente fez diferença Deus estar ao seu lado, ao teu lado? Quando foi a última vez? Aí nós vimos aqui, ó, que estivesse ao nosso lado. Ele está ao nosso lado em tudo. Em tudo que você imaginar, pensar, Ele está ao nosso lado.
Ele é o nosso verdadeiro amigo. Não é aquilo que você conta para um, daqui a pouco, daqui a um tempo, ele lança no seu rosto. Ou ele sai esparramando para todos. Isso não é amigos. Mas Deus não faz isso comigo e com você. Eles até nos piores abusos ou nas feridas que sofremos, Ele está ao nosso lado. Deus está no nosso lado nos piores abusos ou nas feridas que sofremos. Ele está do meu lado, do teu lado, só que muitas vezes nós não enxergamos. É espiritual. Como nós vimos, nosso socorro vem dele, vem de Deus, os céus, os pais das luzes. Nós vimos aqui as feridas. Que feridas? Que abuso você tem passado? No passado, está passando, já passou. Que abuso você está enfrentando hoje? Que ferida que você está sofrendo ainda, que está aqui dentro, está sangrando? Ele está ao nosso lado em tudo, em todo tempo Deus está. É o único que pode curar de dentro para fora. Porque Ele vê. Não adianta eu querer maquiar, esconder. Porque Ele está vendo a minha dor, a minha aflição, a minha angústia, os abusos que eu tenho sofrido, as feridas que está sangrando. Ele está vendo. Mas nós temos que clamar. Quando conseguimos enxergar isso, nosso entendimento da circunstância muda, transforma. Quando eu e você conseguimos enxergar que o nosso Deus está conosco em todo momento, em toda circunstância. Não adianta eu tiver, mas eu tenho vergonha de falar desse assunto para Deus. Mas Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos deixou com sentimentos, nos formou lindos, perfeitos, com tudo. Só que Ele não está satisfeito com a minha dor, com a minha aflição, com meus abusos, porque eu vou passar por isso, passamos por essas dificuldades, passamos, mas nós não precisamos viver com isto, porque Ele está disposto a nos ouvir, a cuidar de nós. Como se nós entendemos isso, nosso entendimento da circunstância, ela muda. Quando eu entendo que Deus está ao nosso lado, Ele está para Ele cuida de nós em toda circunstância que nós passamos, que nós já passou, e que está aqui dentro ainda nos martelando, nos fazendo mal, nos sangrando. Aí nós abrimos o coração, rasgamos o coração a Ele e dizemos: Senhor, entra e faz a faxina. Dói, mas você não pode desistir, tem que persistir. Eu quero a faxina, eu quero que o Senhor limpa, arranca. Muitas vezes está enraizado, mas pede para Deus: arranca, Senhor. Dói, vai sangrar, mas dói. Mas Ele vem com bálsamo, Ele vem com bálsamo curando tudo, aquela ferida. Isso quem faz é Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Quantos querem o nosso mal? Não somente nós vemos o externo, mas o interior nosso quer acabar conosco. Quantos? As águas nos teriam submergido. Ele está dizendo. E a torrente teriam passado por cima de nós. Águas impetuosas teria passado por cima de nós. E nós vimos aqui a sua palavra. Quando diz aqui, mas sempre diz aqui a palavra de Deus, a maioria já experimentou isso. Vale a pena lembrar como o Senhor nos protegeu e nos salvou. Quantas coisas nós temos passado, mas o Senhor nos livrou de todas. O Senhor trouxe bálsamo. O Senhor trouxe alegria. Nós escolhemos amar.
a perdoar, o Senhor entrar em nosso coração. Essas escolhas faz bem à nossa alma, à nossa mente, e não somente a nós, mas quem está à nossa volta, quando nós escolhemos, como nós deixamos Deus trabalhar em nós, como nós vimos que as águas, as torrentes, as águas impetuosas, bem parecido com as águas que assaltam quem destrói sua casa sobre a rocha, quando ela bate, as dificuldades, as lutas, que nós não enxergamos que ali tudo vem espiritualmente, mas nós temos um Deus para clamar por cima de nós, além de qualquer ataque físico. Trata-se de ameaça espiritual e emocional. Quantos estão dentro da casa do Senhor e sofrendo ameaças espiritual e emocional e não conseguem enxergar o Deus Todo-Poderoso, que está disposto a entrar e fazer milagres e maravilhas e trazer a paz, trazer a alegria sobre a vida, sobre a família. Mas os problemas estão ali, mas a paz tem que estar. A alegria tem que estar em meio às tormentas. Nós em bendito, como se diz o salmista aqui dizendo, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito é o Senhor que nos deixou, que nos largou, porque nós confiamos nele. A nossa alma foi salva. Como o pássaro do laço do passarinheiro, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Você entende, que você que entende como tem o laço do passarinheiro para pegar uma arapuca, naquela época se fazia arapuca, para pegar um pássaro. E ele se rompeu esse laço e ele se tornou livre voando. O que está preso aqui dentro? Essa prisão que você mesmo aprisionou, que você mesmo fechou e trancou a sete chaves e ninguém consegue entrar, nem o próprio Deus, se você não deixar ele entrar para te tirar o que está fervendo e ferindo dentro de você. Nós vimos aqui muitas pessoas que passaram por coisas terríveis, ainda estão presas à aflição de sua alma, todavia precisam de libertação. Pessoas que passou no passado, na infância, até no ventre da mãe, que vem arrastando aquela dor no relacionamento dos pais, trazendo para o seu relacionamento, para o casamento, e fazendo ferir os filhos, e assim sucessivamente, de geração a geração, o marido, a mulher. Por que não quê? Porque deixou preso aquilo que poderia ser liberto e sair, respirar e sentir-se livre desse laço do inimigo, da nossa carne. Nós vimos que experimenta, como se diz aqui, quem experimenta a libertação e a cura voa livremente acima da circunstância, não fica atado ao passado, volta a sonhar com Deus. Aonde está o que está preso dentro de você? Libera. Fala com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus que tudo pode. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Olha que coisa linda, nós vimos aqui que a nossa confiança, eu peguei isso aqui da internet, diz assim, a nossa confiança deve ser depositada em Deus, não nos próprios forças humanas, diante dos adversidades da vida e batalhas espiritual. A nossa confiança ela tem que estar em Deus, olhando para Ele, que só Ele pode fazer. Tire o que está preso, é só você, Deus não pode tirar, você tem que querer que Ele entre em sua vida e tire o passado, para que você possa voar livre como pássaro. Alegria retorna em sua vida, amar a si mesmo, ver as suas qualidades. Nós vimos aqui a palavra do Senhor e depois nós agradecer Deus, nosso protetor e libertador. Não existe outro.
E Ele quer te libertar. Deus quer te transformar. Nós precisamos convidar Jesus, Deus, para estar morando conosco em nossa casa. Muitas vezes você está dentro da casa do Senhor, mas aí não é tido um encontro real com Deus. Convida Deus para entrar em sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus e fica vendo os problemas de A e de B e de C, as dificuldades de A e de B e de C, fica focado, olhando para baixo, somente vendo os seus problemas e esquece de olhar para cima e que vê um Deus que está com compaixão de ti, só que Ele espera que nós clamamos a Ele. Nós vamos ter, o nosso socorro vem dEle, e não de forças humanas. Diante das adversidades da vida e batalha espiritual, não vem de forças humanas, de coisas humanas, mas coisas espirituais. E espiritual vem de quem? De Deus. Só Ele pode fazer isso. E quando Ele nos liberta, a gratidão lembra que vitórias e livramento vem de Deus e deve ser reconhecido com gratidão. Ser grato a Deus pelos benefícios que Ele tem nos feito. A dor vem para nos crescer, amadurecer. É para que nós podemos falar com propriedade. Ele nos forja com dores, com dificuldades. Nós nos forjamos nessa terra com dores e dificuldades, mas isso não pode ficar preso como o laço do passarinheiro aqui dentro. Esse laço ele precisa ser rompido para que você seja livre da dor que você está passando. Aqui nós vimos, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Aí ele começa a dizer, se não é o Senhor em nossas vidas, nós não conseguimos vencer sozinhos, mas entra no teu quarto e clama por Ele. Clama por Deus, Ele está atento a te ouvir, Ele precisa de ti, Ele está olhando para você e querendo, filha, vem, filho, eu sou a resposta da tua oração, mas eu preciso fazer com que esse laço se rompe na tua vida, na minha vida, liberta-nos, Senhor. Eu quero ser um pássaro livre, eu quero dar alegria ao que está à minha volta. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo.